para mim, para o Corinthians, para a torcida do Corinthians, não poder contar com ele. Eu tinha muito gosto de poder trabalhar com o Memphis. Eu acho que a gente podia fazer uma dupla muito interessante, assim, era uma vontade muito grande que eu tinha. Infelizmente, não foi dessa vez. Ainda nesse sentido, também falando um pouquinho mais do jogo, o quanto essa ausência também pesou para que você não tivesse mais alterações na partida, que você manteve ali o Pedro Raul e o Caio César como dupla de ataque, e como foi trabalhar essa equipe com essa certeza que você tinha durante a semana lá contra o Bragantino. Você falou da possibilidade de talvez poder contar com o Memphis, e aí você gerou essa expectativa para segunda-feira, terça-feira à tarde, na hora da viagem, teve a notícia, e como isso também afetou a você, Fernando Diniz, de fato. Meu sentimento, assim, de tristeza de não poder contar com ele, mas eu não falar que afetou para o jogo. Eu nem sei se o Memphis ia ter condições de jogar. É uma coisa que é muito além do jogo de hoje, transcende o jogo. É uma permanência para 2 anos, para uma construção que eu acreditava que ela ia render muitos frutos. Então, para o jogo de hoje, assim, a opção de não trocar foi porque o time estava jogando bem, a gente estava conseguindo se defender muito bem, e colocar um jogador frio, que nessas condições eu não via que podia ter um sítio de melhora, não era o que o jogo estava pedindo. Então, eu resolvi manter a estrutura quase que o tempo todo, sem fazer mexida. Diniz, aqui, Rafael Jacobucci, do Portal Meu Timão. A informação que chegou até a gente, né, que vocês ficaram sabendo da não renovação com o Memphis a caminho de São Paulo até Rosário, né? O grupo de jogadores ficaram sabendo desta informação. Como foi trabalhar e blindar essa equipe durante esse período, durante essa condução, para ter uma entrega de uma decisão de Libertadores da forma que a equipe suportou hoje dentro de campo? Como foi esse trabalho para ti? Obrigado. Eu acho que todo mundo sentiu que estava aqui no departamento de futebol, desde o Marcelo, que é o nosso diretor, do Júlio e todos os jogadores, porque o Memphis ficou 2 anos aqui. Além dos títulos, ele criou relações com todo mundo. Então, e todo mundo meio que estava esperando e certo que, de repente, ele até viria para a viagem, né? Então, teve a frustração, mas, ao mesmo tempo, quando acontece um negócio que foge do nosso controle, a gente teve que se unir mais para poder fazer o jogo que a gente fez. Os jogadores foram, mais uma vez, fora de série, como tem sido comigo, na imensa maioria dos jogos de entrega, de doação, e eles conseguiram fazer de um evento triste uma motivação para poder ter uma entrega maior e conseguir nada terminou, mas conseguiu um bom resultado aqui. Aqui, Diniz, Henrique Manfio. Queria que você falasse um pouquinho da posição do Alan, bem recuado ali na linha, para sair com essa bola mais montada, e como é que você pensa em solucionar isso, já que você também não tem o André, agora você também pensando para o jogo da volta. E com a pergunta da não renovação com o Memphis, você já explicou, mas a rede social e alguns pontos fala que poderia retornar com essa, teria uma possibilidade, as coisas estão retomando, enfim. Você falou uma vez, não deu certo, será que você tem alguma coisa para falar sobre isso agora também? Não, eu não tenho notícias sobre isso, mas, dependente de como fosse, se ele pudesse vir, seria ótimo, tá? Em relação ao Alan, eu ainda, para falar a verdade, não sei o que eu vou fazer no jogo de volta ainda, tem algumas possibilidades, e eu já estou pensando também no jogo de domingo, na realidade, que a gente tem um jogo difícil domingo contra o Cruzeiro. Professor, boa noite. Caio Alves, da agência Timão. Falando sobre esse jogo de domingo, o Corinthians pega o Cruzeiro e, se vencer, pode até terminar a rodada do Campeonato Brasileiro até ir no G4. Porém, tem uma decisão importantíssima também na outra quinta-feira. Você pensa em priorizar a Libertadores nesse momento e, de repente, entrar com um time com algumas reservas, de repente, no domingo? Ou domingo também é dia de entrar com os titulares e vencer? Obrigado. Eu estou pensando todas as coisas. Desde a hora que terminou o jogo, acabei de falar no vestiário, não tenho uma definição, ainda não do que fazer, mas são muitas possibilidades. É pensar bem e procurar fazer o melhor para o Corinthians.
Boa noite, Diniz. Diferentemente de Porto Alegre, você acredita que sua estratégia para o primeiro jogo deu certo? E o que você espera da torcida? Você espera aquela recepção que tivemos no jogo contra o Inter? Então, diferente do jogo do Inter, eu acho que, para mim, a sensação que eu tenho é que não foi um erro estratégico do Inter. A gente pecou no comportamento contra o Inter. Acho que a gente faltou aquilo que a gente teve no jogo da volta contra o Inter, que teve lá em Bragança, que teve hoje, uma entrega quase que absoluta para poder se defender bem e, quando tiver a bola, acelerar bem o jogo. Então, isso que faltou. Foi uma questão mais comportamental, não foi um erro estratégico, na minha opinião, lá em Porto Alegre. Eu acho que o time soube aprender com aquilo. Foi uma derrota muito sofrida que acabou nos custando a classificação na Copa do Brasil. E da torcida, a gente mais agradece do que espera. Quem veio aí hoje deu um show aqui também. A gente agradece já o que aconteceu hoje, a gente agradece o que eles têm feito pela equipe. E eu tenho certeza que eles vão nos motivar do começo até o final do jogo lá na quinta-feira. Obrigado, Diniz. Boa noite a todos.